Como está a sua vida? Como estão os seus sonhos e objetivos? Você tem sido próspero ou limitado? Realizado ou frustrado? E ainda mais, como será o seu futuro se continuar a viver como tem vivido? É com essas reflexões que eu te convido a embarcar no Poder da Autorresponsabilidade, do autor Paulo Vieira, que vai abordar o poder que temos sobre as nossas vidas, como saímos do papel de vítimas, assumimos as rédeas da nossa história para obter os resultados que tanto queremos. Quando assumimos o risco e tomamos para si a autorresponsabilidade, a vida anda, os objetivos são alcançados e tudo flui. Se você sente que está pronto para transformar os seus resultados, os seus relacionamentos e a sua vida, esse resumo vai abrir a sua mente. Então pegue o seu café e vamos juntos em mais um resumo inteligente. A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas busca o fim, ou seja, a chegada aos objetivos, as conquistas, mas elas esquecem de duas coisas importantes. A primeira é a trajetória, o caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada, ou estaremos sempre adiando a felicidade para alcançar o próximo objetivo. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir à China, preciso saber onde eu estou, pois dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. O destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde eu estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados. Para você que precisa de ajuda, a minha proposta é que você seja uma pessoa diferente. Faça coisas que antes não fazia e as faça de forma prazerosa e só assim tenha o que você sempre quis ter. É nessa jornada, é nesse mundo mágico que você está entrando agora. Um mundo de possibilidades chamado autorresponsabilidade. Um mundo de caminhos e escolhas. Uma maneira simples e eficaz de construir uma vida extraordinária. Não importa a cultura ou a época, a mudança e o progresso humano possuem apenas um caminho, um fluxo. Consciência é a principal característica humana e a percepção ou entendimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar e compreender os aspectos do mundo que os cerca e também do seu mundo interior. Ela nos permite entender os porquês, as causas e os efeitos do que acontece em nossas vidas. É a consciência que nos faz olhar para o futuro como um universo de novas possibilidades. Ela nos permite a conexão com o mundo e com si mesmo. Em resumo, a consciência é a responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver consciência. Consciência plena é a perfeita consciência, percepção e compreensão de si, do mundo e das causas e efeitos que nos cercam. A consciência relativa é uma compreensão limitada, situacional, influenciável e precária da realidade de si e do mundo à sua volta. Pessoas com consciência relativa tomam decisões sábias em alguns momentos e decisões terríveis em outros. Em situações nas quais é necessário se manifestar, se calam, e quando o ideal seria se calar, falam e fazem o que não devem. Já a consciência disfuncional é uma noção incompleta, irreal e debilitada a respeito de quem é você e do mundo que o cerca. A busca humana deveria ser a jornada que inicia na consciência disfuncional, passa pela consciência relativa e termina na consciência plena. Mas
A verdade é que não existe ninguém possuidor de uma consciência totalmente plena. Não há ser humano dono de uma perspectiva perfeita de tudo que existe em si e à sua volta. Ninguém que eu ou você conheça chega ao topo dessa jornada da consciência. Esse trajeto se torna difícil ou demorado por conta das nossas crenças limitantes, nossos valores invertidos, nossos traumas e, sobretudo, da qualidade de amor que recebemos durante a nossa infância. Tais fatores são como verdadeiros obstáculos presentes em nossa escalada. A consciência relativa torna imprecisa a avaliação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, causando prejuízos a alguém. E para que uma pessoa haja de forma disfuncional ou improdutiva, basta ver nela uma consciência relativa ou até mesmo disfuncional. Nessas duas categorias, basta um estímulo que atinja os seus traumas ou que viole os seus valores e ela irá despejar em si e no mundo comportamentos e reações improdutivas e disfuncionais. Quando você cura e restaura a consciência, automaticamente está curando a pessoa. A consciência atua como um filtro, impedindo que estímulos afetem o seu comportamento. Na consciência disfuncional, não existe filtro, portanto, os estímulos sempre irão resultar em um comportamento disfuncional ou prejudicial. Já a consciência relativa possui um filtro simples, que pode atuar como um filtro intelectual ou emocional ou de amor, peneirando parcialmente os estímulos ruins. Por fim, temos a consciência plena, que é a que retém bem mais estímulos negativos, pois ela possui 3 filtros simultâneos: o intelectual, o emocional e o de amor, resultando em comportamentos funcionais produtivos. Quantas pessoas você já quis ajudar e elas não aceitaram porque não tinham consciência dos próprios problemas? Quantos alcoólatras não buscam tratamento porque não possuem consciência plena que são adictos? Quantas pessoas estão num relacionamento abusivo porque não têm consciência de que aquele relacionamento é doentio? É fácil compreender que nenhuma mudança intencional acontecerá sem antes haver a consciência dos resultados atuais e de como será o futuro se você continuar com os mesmos comportamentos. Portanto, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é adquirir consciência, e você é o único responsável por trilhar essa jornada. Existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. E quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores é algo que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformações começam a acontecer. Muitos motivos fazem com que alguém haja sem consciência, causando prejuízo a si e ao próximo. Os 2 principais são a falta de empatia e caráter antissocial, vulgarmente conhecido como sem caráter. De uma maneira ou de outra, você continua sendo o único responsável pelos seus acertos ou erros, e mesmo que desprovido da empatia, a responsabilidade de curar as suas emoções e restaurar o seu caráter continua sendo sua. Autorresponsabilidade também pode ser conhecida como livre-arbítrio ou a certeza de que você está com o leme do barco da sua vida nas mãos. Então, cabe unicamente a você navegar. Começo essa etapa com 3 reflexões. Sugiro que você pause o vídeo e anote. Quem está no comando do barco da sua vida?
2. Por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a sua vida? 3. O quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da sua vida? Outra forma de entender a autorresponsabilidade é compreendê-la como uma plantação. Querendo ou não, estamos sempre plantando e, consequentemente, estamos também sempre colhendo. Você é responsável pelas coisas que fez ou deixou de fazer. Então faça o que é bom, produtivo e benéfico. A autorresponsabilidade é agir na direção certa, ou pelo menos mais acertada possível. Se você tem consciência dos seus erros, está na hora de agir. Se tem consciência do que está errado, então ponha-se a andar na direção certa. Se você, agora, tem consciência de que está acomodado profissionalmente, está na hora de se capacitar, agir e realizar o que é seu potencial. Visão positiva do futuro. No método CIS, os alunos aprendem que pensamento é uma imagem fotográfica mental, algo que elas veem apenas dentro da própria mente. Quando o pensamento vem sem força emocional, seu poder é pequeno, porém, quando vem sobre forte impacto emocional, se torna uma forte realidade interna e um poderoso instrumento para a mudança humana. Na prática, a visão do futuro é constituída de pensamentos ou imagens fotográficas a respeito do porvir. Todos nós temos imagens mentais sobre o nosso futuro, que podem ser positivas ou negativas, porém, a maioria das pessoas não tem consciência da sua visão de futuro e, por isso, cultiva uma combinação de imagens boas e ruins, produtivas e improdutivas, de vitória e de vitimização. E, obviamente, cada um de nós está colhendo o fruto dessas imagens incubadas em nossas próprias mentes. A questão é: quais imagens você está cultivando? Imagens de paz, amor, prosperidade e felicidade, ou de dor, medo, angústia, frustração, perda e tristeza? A verdadeira felicidade não está em fazer o que deseja, mas em amar o que você já realizou. Ferramenta poderosa. Não importa a cultura, o local ou a época em que você vive, só existe uma estrada para chegar ao topo, e ela passa necessariamente por consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro e as ferramentas certas. Porém, existem 4 armadilhas que impedem essa jornada. Quem entender e aplicar esse misto de conceito e método terá um mundo de conquistas e de progresso sem os percalços ao longo do caminho. A primeira armadilha é da arrogância e da prepotência. Trata-se de quando você acredita que pode fazer algo que na verdade não pode. Quem está preso a essa armadilha diz: eu sou bom, eu sei fazer, eu já sei disso. Se você não conhece a estrada, peça ajuda. Busque livros, treinamentos, mentores que possam conduzi-lo pelo caminho das pedras. Você não é o que gostaria de ser, nem mesmo o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Acredite, você não é uma ilha. O que você sabe é sempre pouco diante de tudo que ainda tem para aprender. E por mais que acredite que é capaz de fazer sozinho, você precisa de ajuda. A segunda armadilha se chama vaidade. Há quem compre o que não precisa, usando o dinheiro que não possui, para mostrar a pessoas das quais não gosta. O nome disso é vaidade. Quando você determina suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo resultado que é certo ou benéfico. A vaidade sempre será um dos maiores empecilhos para alguém que almeja o sucesso, pois ela funciona como uma prisão que o impede de fazer o que realmente precisa ser feito.
A pessoa fica mais preocupada com a opinião alheia do que com os próprios resultados. A terceira armadilha é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que por um passe de mágica ou um golpe de sorte, de repente, se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo. Ninguém chega ao topo por atalho. Para subir a montanha, você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. O sucesso, ele deixa pistas, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho e não de um atalho. Uma jornada árdua até chegarem ao sucesso. Porém, muitos olham para elas e enxergam apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido. Não foi. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesma para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ao longo da minha carreira, percebi que todos nós estamos presos a pelo menos uma dessas 4 armadilhas em algum aspecto das nossas vidas. Para nos libertarmos, o primeiro passo é reconhecê-las. Seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado hoje. Você está onde se colocou. Tudo é absolutamente mérito seu. Por meio das suas ações conscientes ou inconscientes, da qualidade dos seus pensamentos, comportamentos e palavras, ou até mesmo pelas crenças que se permitiu ter. Essa afirmação pode parecer muito dura, pode soar até mesmo como uma acusação. Peço que não a entenda dessa forma, mas como uma realidade libertadora. Dentro dessa perspectiva, se está insatisfeito com os resultados obtidos, basta reconhecer que as suas escolhas e caminhos não têm sido satisfatórios e então direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente, pois nada é coincidência. O que você está vivendo são fatalidades do destino e você não é vítima de ninguém, nem das circunstâncias. A autorresponsabilidade lhe dá poderes e o capacita a mudar o que deve ser mudado, para continuar a avançar na direção dos seus objetivos conscientes e de um equilíbrio e plenitude. Pessoas de grandes conquistas após uma derrota não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando a nossa vida não está como gostaríamos, temos 2 possibilidades. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, encontrar alguém para criticar e responsabilizar. Existe uma diferença entre os prósperos e os que ainda não enxergaram todas as suas potencialidades. Os limitados normalmente pensam muito, refletem sobre tudo e sobre o que pode não dar certo. Dessa maneira, tornam-se peritos em justificar as suas falhas e explicar o porquê de suas coisas não acontecerem como elas haviam calculado. São pessoas de grandes ideias, porém poucas realizações. Esse tipo de profissional costuma ajudar os seus colegas, dá sugestão, mostra onde eles estão errando e o que precisa fazer para terem êxito. Por mais que estejam certos que as suas ideias sejam boas, com análises coerentes, são apenas ideias e só se aplicam aos outros. Quando fala de si, só resta a justificativa pelo fato de seus planos não darem certo. Já as pessoas de sucesso geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias.
Talvez nem sejam suas, porém são capazes de colocá-las em prática. A mudança começa quando temos consciência de que estamos inertes na vida. Mas entenda, todos temos os resultados que necessitamos para prosperar e ser feliz. E se alguém pode, você também pode. Anote essas duas afirmações e carregue consigo aonde for. As 6 leis para conquistar a autorresponsabilidade. Essas 6 práticas linguísticas e comportamentais, quando transformada em hábitos diários, trarão mudanças à sua vida, de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surge. Você terá novas oportunidades e possibilidades batendo à sua porta. Coisas muito boas acontecendo. Então, perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou. 1. Se é para criticar, cale-se. 2. Se é para reclamar, dê sugestão. 3. Se é para buscar culpados, busque solução. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. O que falamos e como falamos são hábitos produtivos e engrandecedores, outras vezes destrutivos e limitados. Usando a autorresponsabilidade, podemos escolher e optar pelo que nos faz bem. Com pouco esforço racional e disciplina, você pode começar a mudar tais hábitos, mas para isso, aconselho que imprima as 6 leis em um papel e cole nos lugares que você mais frequenta, onde seja mais fácil de visualizar. Pessoas de sucesso não esperam as oportunidades aparecerem, muito menos reclamam quando não aparecem, pois sabem que estão no comando do barco das suas vidas. Sabem que as coisas não acontecem simplesmente, mas são criadas consciente ou inconscientemente. Sabem que nada acontece por acaso, que a nossa atitude diante da vida trará resultados e que tudo, absolutamente tudo, é resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que estamos colhendo hoje é o resultado do que plantamos no passado. E acredite, estamos plantando a todo instante. Se estou ereto e alegre, certamente estou plantando tais sementes. E com pensamentos, sentimentos e palavras positivas, colherei alegrias e conquistas. Porém, se eu estou carrancudo e triste, com pensamentos e atitudes de desesperança, provavelmente colherei resultados pertinentes ao meu estado atual. Se falo, colherei algo. Se me calo, também colherei. Se me faço presente, terei resultados. E se me ausento, também. Esse livro lhe permitirá gerenciar de forma consciente todos os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. E dessa maneira, os resultados positivos irão simplesmente acontecer. As oportunidades aparecerão. Quando gerenciamos o nosso estado presente, pensamentos, palavras, sentimentos e comportamentos, nos tornamos capazes de direcionar com grande margem de acerto nossa vida na direção desejada. Lembre-se, quando você entende que tudo o que acontece na sua vida tem a sua participação direta ou indireta, você se liberta. A autorresponsabilidade é o primeiro passo para uma vida com mais propósito, resultado e realização. Finalizamos por aqui mais um resumo inteligente. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse conteúdo transformador, o link para a compra do livro está na descrição desse vídeo. Recomendo a compra desse exemplar a vocês, pois dentro dele o autor traz diversas atividades práticas que trazem esclarecimentos e um direcionamento. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos resumos que vão chegar por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.